Fala galera, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Era uma manhã de céu cinzento e ar carregado, típico de uma grande cidade prestes a enfrentar uma tempestade. Joana, uma bombeira dedicada e respeitada por seus colegas, caminhava para mais um turno no quartel. Negra, forte e determinada, ela carregava em seu semblante as marcas de quem já havia superado muitas batalhas. O uniforme impecavelmente dobrado estava em sua mochila, enquanto os passos apressados refletiam sua pontualidade. No meio do caminho, enquanto atravessava a faixa de pedestres, um ronco de motor abafou os ruídos da cidade. Um carro de luxo preto, brilhante como um espelho, parou bruscamente a poucos centímetros de Joana. Ela deu um salto para trás, o coração disparando. O motorista, um homem de terno impecável e olhar frio, desceu furioso. "Você é cega ou apenas estúpida?" gritou ele, a voz transbordando desprezo. Joana, ainda atônita, tentou explicar que estava na faixa de pedestres, mas foi interrompida. "Gente como você nem deveria estar andando por aqui. Esse carro vale mais do que a sua vida inteira." As palavras eram como lâminas afiadas. Alguns pedestres se detiveram, mas ninguém interferiu. Joana respirou fundo, segurando as lágrimas e a raiva. "Não vale a pena", pensou. Sem dizer uma palavra, ela seguiu seu caminho, enquanto o homem acelerava e desaparecia no trânsito. Os dias seguintes foram como qualquer outro no quartel. Incêndios, acidentes e resgates preenchiam as horas de Joana, afastando momentaneamente a memória do incidente humilhante. Mas no fundo, ela sabia que aquelas palavras ecoariam por muito tempo. Certa noite, enquanto terminava seu turno, o rádio do quartel explodiu com um chamado urgente. "Emergência! Criança em perigo! Asfixia relatada!" Joana e sua equipe saltaram para a ambulância, o motor rugindo pela cidade. A localização foi transmitida: um condomínio de luxo, no bairro mais exclusivo da cidade. Ao chegarem, Joana imediatamente reconheceu o homem que os aguardava na entrada do casarão. Era o mesmo que a humilhara dias antes. Desta vez, porém, o desespero estampava seu rosto. "Meu filho, ele está morrendo!" gritou o homem quase sem fôlego. Joana não hesitou. Profissional acima de tudo, correu para dentro da casa, onde encontrou o menino, de cerca de 6 anos, inconsciente no chão. A mãe chorava ao lado, impotente. Joana iniciou os procedimentos com precisão. Suas mãos firmes pressionaram o abdômen da criança em manobras de Heimlich, enquanto ela dava instruções claras à mãe. Após alguns momentos que pareceram uma eternidade, o menino expeliu o pedaço de comida que o sufocava e começou a chorar, sinal de que estava fora de perigo. O pai caiu de joelhos, soluçando. "Eu não sei como agradecer. Você salvou a vida do meu filho." Joana, ainda controlando a respiração, apenas o encarou. "Eu estava fazendo o meu trabalho." A ironia da situação pairava no ar como uma sombra pesada. Ele a havia desrespeitado, humilhado, e agora estava de joelhos diante dela. Joana saiu da casa sem esperar agradecimentos adicionais. No caminho de volta ao quartel, pensava na ironia amarga de tudo aquilo. A criança era inocente, mas o pai carregava o peso de uma arrogância que quase lhe custara o que ele mais amava. Dias depois, Joana estava no mercado quando encontrou a mãe da criança. Era uma mulher de pele pálida, com olhos cansados, mas gratos. "Por favor, aceite isso", disse a mulher, entregando-lhe um pequeno bilhete. No bilhete, havia um número de telefone e uma mensagem. "Se precisar de algo, conte conosco. Você salvou o nosso mundo." Joana agradeceu, mas guardou o bilhete sem intenção de usá-lo. Para ela, aquilo não era sobre retribuições. Sua missão era salvar vidas, mesmo quando a humanidade parecia falhar. Naquela noite, Joana foi chamada para uma cerimônia de homenagem organizada pelo homem que a humilhara. Ela hesitou, mas foi convencida pelos colegas. Durante a cerimônia, ele fez um discurso emocionado, reconhecendo seus erros e pedindo desculpas públicas. "Eu me comportei como um miserável", admitiu ele.
E hoje sei que não mereço sua bondade, mas quero agradecer por salvar meu filho. Quando ele entregou um cheque generoso como forma de gratidão, Joana o recusou. Dinheiro não apaga o que aconteceu, respondeu ela firme. Mas pode fazer algo útil. Invista esse valor em educação, para que mais crianças aprendam sobre respeito e empatia. Joana guardou o desenho do menino como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, suas ações poderiam ecoar além do momento. Aquele simples gesto infantil tinha um significado profundo. Representava uma esperança renovada de que as futuras gerações poderiam ser mais compassivas e menos preconceituosas. No fundo, ela sabia que era ali, na inocência e na pureza de uma criança, que residia a verdadeira chance de mudança. Algumas semanas depois, Joana recebeu uma ligação inesperada do pai do menino, Eduardo. Ele pediu para encontrá-la em um café. Relutante, mas curiosa, ela aceitou. No encontro, Eduardo parecia diferente. Sem o ar arrogante e distante que o caracterizava, ele começou a falar, sua voz carregada de remorso. Eu precisava te ver para dizer que suas palavras ficaram comigo. Desde aquele dia, eu comecei a refletir sobre quem eu sou e sobre o exemplo que dou ao meu filho. Nunca me senti tão envergonhado. Mas também nunca estive tão determinado a mudar. Joana o escutou em silêncio. Era evidente que ele estava sendo sincero, mas ela sabia que mudança verdadeira não acontecia apenas com palavras. Antes que pudesse responder, Eduardo completou. Quero que saiba que criei um projeto em nome do meu filho. É uma iniciativa para levar educação sobre respeito e empatia para escolas públicas da cidade. Você foi minha inspiração e quero que faça parte disso se puder. Nos meses seguintes, Joana participou ativamente do projeto, visitando escolas e compartilhando sua experiência de vida. Ver crianças ouvindo suas histórias com atenção e fazendo perguntas sobre sua profissão era algo que a preenchia de orgulho. Eduardo também esteve presente, mostrando que, apesar de seus erros, estava disposto a trabalhar para corrigi-los. Anos depois, em uma palestra promovida pelo projeto, Joana encontrou o menino novamente, agora um adolescente. Ele subiu ao palco ao lado dela e disse: Meu pai me ensinou que às vezes precisamos ser salvos para aprender a salvar. Joana me salvou 2 vezes, da morte e de crescer sem saber o que é respeito. Por causa dela, quero ser bombeiro quando crescer. As palavras arrancaram lágrimas da plateia e de Joana, que viu naquela jornada a prova de que o bem, mesmo diante do ódio, tem o poder de transformar vidas. A mudança de Eduardo, embora tardia, havia deixado marcas positivas, e a história de Joana se tornara um símbolo de resistência, empatia e esperança. Joana, ao encerrar mais uma palestra no projeto que ajudou a construir, caminhou em direção à saída enquanto observava os rostos das crianças e dos pais presentes. Sentia uma leveza incomum, como se todo o peso do preconceito que havia enfrentado ao longo de sua vida tivesse encontrado um propósito maior. Naquele momento, entendeu que sua jornada não era apenas sobre salvar vidas físicas, mas também sobre inspirar e transformar almas. Seu legado não seria apenas de uma bombeira habilidosa, mas de alguém que, com coragem e dignidade, provou que o respeito pode apagar as chamas mais profundas do ódio. Ao sair do evento, Joana foi surpreendida pelo menino que havia salvado anos antes, agora com um uniforme de cadete em uma escola preparatória para bombeiros. Ele se aproximou com um sorriso radiante e a abraçou. Eu nunca esqueci o que você fez por mim, disse ele. Quero ser tão corajoso e justo quanto você. Joana sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. Naquele instante, percebeu que sua missão havia ultrapassado fronteiras invisíveis. Ela não apenas salvava vidas em momentos críticos, ela inspirava gerações a enxergar o valor da empatia, da coragem e da mudança. A história de Joana se tornara uma prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, pequenas ações podem reacender a chama da humanidade em um mundo tão cinza. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou,
Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!